é imigrante brasileira, não em Portugal, mas aqui perto. Como é que começa esse processo de imigração? Eu vim por amor. Oh, no, not me. I did it my way. Alexia Vahasmista iniciou o processo de imigração há mais de uma década. Hoje é empresária, mentora de gestão financeira, palestrante e investidora. Vive na Holanda, ou seja, no Reino dos Países Baixos. Todas as manhãs, dirige-se a várias mulheres que a acompanham pelas redes sociais a nível global de uma forma peculiar. Bom dia, mulher com dinheiro. A sua decisão de recomeçar a vida do zero na Holanda tem hoje um enquadramento perfeito num dia de São Valentim. Uma pessoa especial, e eu sabia que eu poderia ter mais chances aqui na Europa, porque eu sempre quis mais. Eu sempre fui uma mulher que sempre pensou no futuro. Eu sabia que a Europa poderia ser um lugar que os meus sonhos pudessem ser realizados. E foi isso que aconteceu. A ex-professora de História no Brasil tinha um propósito maior, fruto de uma experiência pessoal. E que eu queria me tornar uma mulher que ajudasse as outras mulheres, por uma própria dor minha. Eu sempre quis ser boa com dinheiro, mas nunca teve ninguém para me ensinar. Hoje criou um método próprio de gestão financeira. E quando eu cheguei aqui, na Holanda, eu fui trabalhar com idosos, e esses idosos eu percebi como eles lidavam com dinheiro e aprendi. Fiz muitas perguntas, aprendi, criei o meu próprio método e hoje eu ensino mulheres a lidar melhor com o dinheiro. Não, meu método é a Alexia Vahasmista e eu gosto de falar que é o Transforma em Sua Vida Financeira. O que é que tem estado a notar que as mulheres não têm conseguido identificar na gestão de dinheiro? Eu notei um comportamento, que é uma coisa muito simples, mas é difícil de fazer. O que é? É viver um pouco abaixo do que a gente pode, do que a gente ganha, né? E nesse sentido o que as pessoas fazem de errado, elas gastam mais do que elas produzem, elas gastam mais do que o salário delas. E eu verifiquei com essas pessoas que eles não precisavam mostrar nada para ninguém. Eles compravam o que eles precisavam comprar e o resto eles guardavam ou investiam. E eu encontrei aquele método, eu falei, é isso que eu quero para mim. Então é lógico que eu adaptei a cultura holandesa, a minha própria cultura brasileira, e hoje eu ensino mulheres de língua portuguesa em todo o mundo. O que é que os holandeses têm na gestão do dinheiro que faz com que adapte a sua estratégia de comunicar às mulheres a forma como devem gerir o dinheiro? Olha, não tem, como toda regra, há uma exceção. Nem todos os holandeses são bons com dinheiro. A gente está passando por uma crise e nós estamos vendo também, tem muitas pessoas que estão com problemas financeiros desse modo. Mas, na Holanda, as pessoas têm uma atitude mais simples para tudo. Eu vou dar um exemplo de festas. Lá, você não tem que fazer uma big festa para comemorar um aniversário. Não, você chama umas pessoas, você serve um drink, uma comidinha simples e é isso. O que é muito diferente do que às vezes a gente vê pessoas se endividando para fazer uma festa monumental, uma festa assim que elas não têm condições de pagar apenas para mostrar. O que é muito diferente. O que eu vejo na geração com quem eu aprendi, né, com os idosos, o que eu via muito é essa tranquilidade de ser aquilo que eles são. E pronto. Não precisa mostrar muito. O que é que eles ensinaram exatamente? Na realidade, eu observei. Eu sou professora de História por formação e, como isso, eu gosto de estudar as pessoas, gosto de estudar os comportamentos. Eu fui observando o comportamento deles. É lógico que a gente não, como eu falei, a gente não está falando de uma regra, que todos os holandeses são assim, de forma alguma. Mas eu verifiquei que a maioria que tinha uma vida controlada, uma vida financeira estável, era porque viviam de uma forma tranquila, não precisavam provar nada para ninguém, apenas para si mesmo. Então era onde eles conseguiam trabalhar, ter uma vida tranquila e ter uma economia. Para o caso dos imigrantes, esta provação ou esta tentativa de provar que tem alguma coisa é uma questão cultural nossa?
É uma questão cultural, sim. Eu verifico que é muito aquela coisa, o meu vizinho comprou, eu preciso comprar também. Porque se ele pode e eu não posso? E a gente pode, desde que a gente consiga pagar por isso, desde que a gente não precisa se endividar para realizar os sonhos. Eu acredito que o problema que acontece é o seguinte, a gente antecipa muitos sonhos no lugar de planejar, guardar o dinheiro, planejar para atingir os objetivos. Não. O que a gente faz? A gente dá um passo maior do que a perna, se endivida e compromete todo o futuro. Neste caso, o que é que os imigrantes têm que pensar e têm que fazer quando vêm para cá e com este comportamento de que devo provar de que estou na Europa e, acima de tudo, estou bem? Primeiro, que ele não precisa provar nada, né? Então, ele pode chegar na Europa e ele precisa... A pessoa mais importante da relação dele com o dinheiro é ele mesmo. O que ele tem que fazer? Ele tem que guardar uma porcentagem do que ele ganha, tá? Eu não gosto muito de falar a palavra ganha, porque parece que alguém está dando alguma coisa pra gente. A gente vai lá e faz o nosso dinheiro todos os dias. A gente trabalha pelo nosso dinheiro, ninguém dá nada pra gente. Então ele vai pegar uma parte desse dinheiro e já guardar, que ele vai poder guardar primeiro, poder fazer uma reserva financeira. O que é uma reserva financeira? É uma reserva que eu chamo que para te deixar dormir à noite. Que é, por exemplo, quando você precisar de um dinheiro para qualquer coisa, você tem lá guardado, você não precisa fazer um empréstimo, não precisa ficar desesperado, pode respirar antes de mais nada. Primeiro faz uma reserva financeira, depois guarda para os investimentos futuros, que pode ser para aposentadoria, o que a pessoa quiser. O que acontece muito é que a gente vive muito imediatismo, esquece de guardar. A gente precisa fazer a nossa reserva financeira como a gente paga o nosso aluguel, como a gente paga o nosso plano de saúde. É um dinheiro importante que todo mês tem que ir para uma conta que você possa guardar. Depois você utiliza o resto. As pessoas têm que saber um pouco da história para poder saber gerir o dinheiro? Não precisa. Não precisa. Basta pensar que não agir com imediatismo. Pensar que se você fizer um planejamento, você pode conquistar tudo que você queira. Tudo. Porque a questão é, a gente sabe que como é ter mais dinheiro? É só a gente gastar menos do que a gente faz. É simples assim, mas não é tão simples, porque nós somos emocionais, né? O ser humano toma atitudes baseadas nas emoções. Mas quando a gente já sabe o que fazer, como fazer, se tem um planejamento, fica mais fácil. Os filhos têm que ter uma educação financeira desde o início? Sim, muito. Muitas pessoas que hoje têm problemas financeiros é porque eles não aprenderam finanças quando eram crianças. Então, se você quer criar adultos independentes financeiramente, se você quer criar adultos que pensam no futuro, que planejam, que investem, é importante ensinar desde pequeno, desde criança. Ensinar como funciona o dinheiro, o que eles querem tem que ser trabalhado para conquistar e toda uma parte do que a gente faz tem que ser guardado e reinvestido. O amor moldou o percurso histórico de uma ex-professora de História no Brasil. Essa foi a questão. Fui para a Holanda por amor. Há 13 anos? Há mais ou menos há 13 anos, exato.